Bom dia, alunos do oitavo ano. Vamos de correções, capítulo 5, Rebeliões na América Portuguesa. Disciplina de História, professor Marcos. As nossas correções vão funcionar em dois momentos. Nesse momento inicial, os exercícios das páginas 100 a 102. Em outro momento, em outro material, páginas 103 até 106. Então vamos acompanhar e vamos de correções. Primeira questão. Leia o texto a seguir com atenção. O movimento fora reflexo do contexto econômico, político e social difícil do qual viviam as capitanias do norte da América Portuguesa. Com atividades voltadas para gêneros de baixa produtividade e comercialização, como as drogas do sertão, anil, canela, cravo, salsa, alecrim e outros mantimentos. A região tinha uma pequena circulação monetária, o que ocasionava uma intensa utilização da mão de obra gentia, já que os negros acabavam se tornando um produto caro para sua aquisição. O texto citado diz respeito a qual dos movimentos estudados? Revolta de Beckman, Guerra dos Mascates, Guerra dos Emboabas ou a Revolta de Vila Rica. Então nós temos aqui como característica da Revolta de Beckman. É só nós lembrarmos que a Revolta de Beckman, 1684, no Maranhão, onde a mão de obra utilizada era mão de obra indígena, mesmo contra a vontade da Igreja Católica. Portanto, por a mão de obra negra ser cara, a mão de obra utilizada como escravos era os indígenas. Isso gerou um atrito entre os colonos da região e a Igreja Católica, gerando a Revolta de Beckman, que foi um movimento contra a Companhia de Comércio do Maranhão e a favor da escravidão indígena na região. Letra B. O texto explica o uso intenso da mão de obra indígena. Por quê? Tópico 1. Argumentando que, na região, a circulação monetária era pequena e, por isso, eram pagos menores salários aos indígenas que aos negros. Tópico 2. Afirmando que, na região, a circulação monetária era pequena e, por isso, não havia condições de comprar africanos escravizados. Tópico 3. Comparando a mão de obra indígena à mão de obra negra e concluindo que a indígena era a mais capacitada. E o tópico 4, dizendo que a circulação monetária na região era grande e, por isso, a mão de obra indígena era muito usada. Então, basicamente, o texto fala do tópico 2, onde está aqui no final, já que os negros acabavam se tornando um produto caro para a sua aquisição. Então, basicamente, por ser caro, a mão de obra escrava africana utilizava-se a mão de obra escrava indígena. Letra B. Afirmando que na região a circulação monetária era pequena e, por isso, não havia condições de comprar africanos escravizados. Vamos lá de questão 2. Leia a tabela a seguir com atenção e copie a alternativa correta em seu caderno. Queda do preço do açúcar em Lisboa, por arroba e em réis. Ano e o preço. 1650, 3.800. 1670, 2.400. 1680, 1.300. Percebemos gradativamente uma queda no valor do açúcar. Letra A. O que o texto enuncia? Letra A. A tabela evidencia a queda do preço do açúcar brasileiro na Europa na segunda metade do século XVII, fato que motivou a invasão dos armazéns da Companhia de Comércio do Maranhão. B. Na segunda metade do século XVII, a queda do preço do açúcar brasileiro na Europa foi o motivo do endividamento dos senhores de Olinda. A tabela confirma esse fato. C. A tabela confirma o principal motivo da revolta dos Emboabas, a queda do preço do açúcar brasileiro na Europa na segunda metade do século XVII. D. Na segunda metade do século XVII, a queda do preço do açúcar gerou insatisfação nos comerciantes de Recife e a tabela confirma isso. Então, basicamente, nós temos a letra B, onde os senhores de engenho, com a queda do preço do açúcar, eles vão se endividar
pegando dinheiro emprestado de Recife, cada vez mais dinheiro emprestado, cada vez mais dívidas. Recife vai querer se libertar politicamente de Olinda, gerando um conflito este chamado de Guerra dos Mascates. Letra B. Questão 3. Leia o texto assim com atenção e responda. Já nos primeiros anos do século XVIII, existiam nas Minas 3 núcleos mineradores principais. Rio das Mortes, gravitando em torno do Arraial Novo, depois São João del Rei. A região de Ouro Preto e Ribeirão do Carmo, dominada pelos arraiais de mesmo nome, anos depois Vila Rica e Mariana. Rio das Velhas, que o Arraial de Sabará encabeçava. Nestes 3 núcleos viviam indivíduos das mais variadas proveniências e que, logo, se definiram em 2 grupos principais. O dos paulistas, formados pelos descobridores dos primeiros ribeirões auríferos e por seus descendentes. E o dos emboabas, que agrupava os portugueses do reino e os colonos vindos de regiões outras que São Paulo, sobretudo Bahia. As divergências entre os 2 grupos citados no texto desagou em um conflito. Que conflito foi esse citado no texto? Nós temos a chamada Guerra dos Emboabas. Paulistas versus os forasteiros. Vamos lá, letra B. O que motivou esse conflito? A disputa pelo ouro entre paulistas, que descobriram, e os recém-chegados, que queriam explorá-lo. Os portugueses calçavam botas altas, por isso foram apelidados pelos paulistas de Emboabas. Palavra de origem tupi que significa aves de pés emplumados. Letra C. Como terminou o conflito? Terminou com a vitória dos Emboabas. O líder Emboaba, Manuel Nunes Viana, foi aclamado governador e a capitania do Rio de Janeiro foi separada de São Paulo e Minas Gerais. Então, basicamente, os paulistas, lógico, derrotados, foram expulsos da região de Minas Gerais e depois os paulistas acabaram por descobrir ouro em Goiás e em Mato Grosso. Questão 4. Monte uma ficha sobre a revolta de Vila Rica, ou também chamado de Revolta de Felipe dos Santos. Letra A. Quando e onde ocorreu? Quando? 1720. Onde? Vila Rica, Minas Gerais. Tópico B. Motivos principais. A cobrança de impostos, que era demais, portanto os mineradores eram contrários. Também os mineradores eram contrários à criação das casas de fundição e também o movimento contrário à alta dos preços dos alimentos. Como terminou o conflito? A revolta foi reprimida, Felipe dos Santos foi morto e teve o seu corpo esquartejado e espalhado os pedaços nas margens das estradas em Vila Rica. Letra D. Desdobramentos do conflito. Para aumentar o controle sobre a colônia, o rei promoveu a separação de Minas Gerais de São Paulo, criando no ano de 1720 a capitania de Minas Gerais. Questão 5. O texto a seguir é do historiador João Furtado. Leia com atenção. Não acreditamos ser possível fechar a questão quanto ao movimento de 1789, como se ele fosse uno, íntegro em seus propósitos e estratégias. Um dos temas centrais do dissenso entre os inconfidentes era precisamente o fato de que, enquanto alguns eram mesmo movidos por elevadas aspirações políticas reformadoras, para outros o objetivo da Inconfidência era apenas a suspensão da derrama, efetivamente obtida em 14 de março de 1789. A partir dessa premissa, é possível entender e explicar o
arrefecimento dos ânimos e relativo enfraquecimento do movimento anti-mesmo da repressão que se abateu sobre os revoltosos a partir de maio de 1789. Letra A. De que forma o autor do texto caracteriza o movimento de 1789? Como ele próprio destaca, para ele o movimento ele não era uno, ou seja, o movimento ele não era íntegro em seus propósitos e estratégias. Então, basicamente, era um movimento sem unidade quanto aos seus objetivos. Basicamente, por englobar várias camadas sociais, desde a classe média até a elite, até os pobres, portanto, havia interesses, propósitos e estratégias diferentes. Letra B. Que distinção ele faz entre os inconfidentes quanto aos seus objetivos? Então, basicamente, é dividido em dois grupos. Um que defendia reformas políticas amplas e outro que queria basicamente a suspensão da derrama, sendo que essa derrama era a cobrança dos impostos atrasados. Letra C. Para o autor do texto, o que explica a perda de entusiasmo por parte dos conjurados a partir de março de 1789? Nós temos aqui a suspensão da derrama, que com essa suspensão da derrama, aqueles que queriam simplesmente o seu fim vão sair do movimento. Então isso enfraqueceu a Inconfidência Mineira. Letra D. Com base no que foi estudado, aponte uma divergência de ideais ou ideias entre os conjurados. Então não havia um consenso sobre o fim da escravidão. A maioria era favorável à continuidade da escravidão. Portanto, havia quem defendia a escravidão, outros que eram contra a escravidão. Então isso promoveu uma divisão no movimento, enfraquecendo o movimento. Debatam, reflitam e opinem sobre qual a principal motivação dos conjurados: as ideias iluministas ou a suspensão da derrama. Então, basicamente, aqui vocês vão dizer: se for o iluminismo, justificar por quê. Se for a suspensão da derrama, justificar por quê. Então, aqui é com vocês. Vamos produzir justificativas plausíveis. Questão 6. Crie uma tabela comparando a conjuração mineira à conjuração baiana, levando em conta a origem social e o nome dos seus principais líderes, o que defendia os rebeldes e o desfecho das revoltas. Então vamos começar pela conjuração mineira. Qual era a origem e o nome dos seus líderes? Conjuração mineira. Os conjurados eram, em sua maioria, membros da elite de Minas Gerais. Nós temos Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Inácio de Alvarenga Peixoto, Tiradentes. Nós temos o padre Oliveira Rolim e Joaquim Silvério dos Reis. O que é que os inconfidentes mineiros defendiam? A independência de Minas Gerais, a proclamação de uma república com a capital em São João del Rei, a criação em Vila Rica de uma universidade e também a Casa da Moeda. Qual foi o desfecho da Inconfidência Mineira? Tiradentes e os demais conjurados foram presos. Somente Tiradentes foi condenado à morte. Os demais receberam a pena de degredo para a África. Tiradentes foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Agora vamos para a conjuração baiana. A origem social e o nome dos líderes. A maioria dos conjurados baianos eram homens livres pobres. Podemos citar artesãos, soldados, vendedores, ambulantes, etc. De camadas médias urbanas, também como Cipriano Barata e o padre Agostinho Gomes. Então nós temos uma variação populares, como também a questão das camadas médias. O que os rebeldes da conjuração baiana defendiam? O fim do domínio português na Bahia, a proclamação de uma república em que todos tivessem igualdade de tratamento, defendiam a abertura do Porto de Salvador para o livre comércio, também a diminuição dos impostos e o aumento dos soldos e da oferta de alimentos, e o fim do preconceito contra os negros. Então, basicamente, a conjuração baiana defendia o fim da escravidão.
Qual foi o desfecho da Conjuração Baiana? Os líderes foram presos, 4 deles foram condenados à morte, os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens, e os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino, todos pobres e afrodescendentes. Então percebemos que desses dois movimentos, a Conjuração Mineira, um movimento mais de elite, já a Conjuração Baiana, um movimento mais popular. A Conjuração Mineira não tinha uma unidade quanto ao fim da escravidão, já a Conjuração Baiana defendia o fim da escravidão. Tanto a Conjuração Mineira quanto a Baiana defendiam a República e defendiam a independência. Então nós finalizamos por aqui esse primeiro momento. Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula, trazendo as correções dos exercícios das páginas 103 até a 106. Um abraço a todos e até a próxima.